Carla sentia o peso das ruas de São Paulo sobre os ombros todas as manhãs. Acordava cedo, antes do nascer do sol, para preparar o café da manhã de sua filha, Beatriz. Era uma rotina que a consumia, mas ao mesmo tempo lhe dava força. Era tudo o que ela tinha. Sua vida como mãe solteira era um desafio constante, especialmente quando se tratava de equilibrar as finanças e garantir o mínimo de dignidade para si mesma e para a filha. As contas se acumulavam na mesa, e a sensação de estar lutando uma batalha perdida era uma companhia constante. Ela não se permitia pensar muito nisso. Havia o trabalho. O trabalho na empresa de um dos homens mais poderosos e frios de São Paulo, Ricardo Santana. Ela era secretária do CEO, mas sua posição nunca a fez se sentir perto dele. Ao contrário, a distância era palpável, assim como a imensa diferença entre as vidas deles. Carla estava longe de ser uma pessoa desesperada, mas, por vezes, sentia o medo de perder o controle sobre a própria vida. Era comum sentir-se invisível, em um mundo onde as aparências e as posses pareciam ser tudo. Ela tentava, a cada dia, resgatar o que restava de esperança, sabendo que sua filha merecia mais. Beatriz, com seus 7 anos de idade, era a razão pela qual ela não desistia. Seu sorriso iluminava até mesmo os dias mais sombrios, e ela sentia que, por ela, seria capaz de suportar qualquer coisa, mas até aquele ponto, ela não sabia o que o destino reservava para ela, e nada a prepararia para o encontro que estava prestes a acontecer. Carla sabia que não era fácil ser uma mãe solteira em uma cidade tão grande e indiferente. Ela se sentia exausta muitas vezes, mas o amor por Beatriz era o que a mantinha em movimento. Sua filha era sua maior motivação e sua maior alegria. Mas como qualquer mãe em sua posição, Carla sentia a pressão de querer dar o melhor para sua filha, mesmo que as circunstâncias nunca ajudassem. Ela sonhava em um dia poder oferecer mais, viver de uma maneira mais tranquila. Mas esse sonho parecia sempre um pouco mais distante. O trabalho na empresa de Ricardo Santana era um reflexo da sua situação. Carla sabia que, para poder sobreviver, tinha que ser impecável. Ela cumpria suas obrigações de maneira quase mecânica, sempre antecipando as necessidades da empresa e de seu chefe. Mas, no fundo, Carla sabia que não era feliz. A sensação de ser invisível e tratada como uma peça descartável num grande tabuleiro a incomodava profundamente. Ricardo Santana era um nome que ecoava nas salas de reuniões mais exclusivas e nos círculos mais elitistas de São Paulo. O CEO de um império da construção civil, sua vida parecia perfeita. Rico, poderoso, admirado e temido, Ricardo não tinha tempo para distrações. Sua agenda era uma máquina bem lubrificada de compromissos, almoços de negócios e decisões estratégicas. Sentado em sua imponente cadeira de executivo, ele parecia inatingível, e essa era a maneira como ele gostava. No entanto, a vida de Ricardo não era tão glamurosa quanto parecia. Ele carregava a solidão como uma segunda pele. Havia um vazio em seu interior, algo que ele nunca soubera preencher. A vida tinha sido sempre uma busca implacável por sucesso, mas as recompensas jamais haviam preenchido o abismo da sua alma. Ele jamais se apaixonara, e quando tentava se lembrar de uma conexão genuína com alguém, tudo o que conseguia encontrar era o vazio de relacionamentos superficiais e casuais. Ricardo sabia que havia perdido muitas coisas em nome do trabalho, mas nunca soubera o que isso realmente significava até aquele momento. Ele sempre acreditou que o sucesso fosse a medida de tudo, mas isso não o tornava mais feliz. Ele tinha dinheiro, poder, tudo o que uma pessoa poderia desejar, mas não tinha ninguém com quem compartilhar isso. Sua vida era vazia e controlada, mas ele não sabia como preencher esse vazio. Sua busca por uma conexão verdadeira parecia cada vez mais difícil de ser alcançada. Foi em um dia comum, de tarde, que seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Carla entrou na sala de reuniões com os papéis e documentos, sua postura sempre tão profissional, tentando não demonstrar os nervos à flor da pele. A reunião com o grande CEO acontecia regularmente, mas era a primeira vez que ele a notava com atenção. Ela estava nervosa. A pressão de seu trabalho, as expectativas que a empresa tinha de sua performance e o olhar atento de Ricardo eram ingredientes suficientes para fazê-la sentir o peso do mundo.
Ele a observou, sem dizer uma palavra, enquanto ela distribuía os relatórios. Havia algo nele, um magnetismo sutil, que tornava tudo ao redor ainda mais intenso. Ele sabia que ela era boa no que fazia, mas algo mais parecia fluir entre eles. Talvez fosse o modo como ela controlava sua ansiedade ou a determinação que transmitia em cada movimento. Mas Ricardo não era alguém que se entregasse facilmente a tais pensamentos. Ele, assim como a cidade que dominava, era impenetrável. O que ele via em Carla não era atração imediata, mas uma curiosidade que ele tentava ignorar. Ele sentia que ela representava uma classe de pessoas que ele mantinha à distância, e por um bom motivo. No entanto, algo dentro dele a incomodava, e ele não sabia ao certo o que era. Havia algo em sua fragilidade talvez que mexia com sua própria história. Carla não sabia, mas ele estava apenas começando a observar tudo ao seu redor com mais profundidade. Nos dias seguintes, o trabalho de Carla se intensificou. Ela sabia que tinha que dar o seu melhor para impressionar Ricardo e mostrar seu valor. Estava tudo em jogo. Um pequeno erro poderia custar seu emprego, e a estabilidade de sua filha dependia disso. Certa tarde, depois de uma reunião tensa, Ricardo chamou-a até sua sala. Ela entrou hesitante, com os papéis em mãos. O cheiro do ambiente era de couro e madeira polida, e o ambiente era impecavelmente organizado. "Carla", Ricardo começou, a voz grave, sem emoção. "Você tem feito um bom trabalho, mas precisamos de algo mais." Ele a observava com os olhos penetrantes, como se vasculhasse cada aspecto dela. "Eu quero que você seja mais envolvente. Quero que se integre mais aos outros departamentos. Seu trabalho não é só passar relatórios. Quero que vá além." Ela engoliu em seco, sentindo o peso da responsabilidade. Ele estava pedindo algo que ela sabia que poderia fazer, mas não sem esforço. Olhou para ele, tentando controlar a batida acelerada de seu coração. "Sim, senhor," ela respondeu, sua voz firme, mas ao mesmo tempo, um pouco vacilante. Ricardo a olhou por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras, e então disse: "Eu sei que você tem mais a oferecer, Carla. Não seja só uma funcionária, seja alguém que pode mudar o rumo das coisas aqui." Ele parecia falar com ela como se ela fosse mais que uma simples secretária, e essa era a primeira vez que ele a via dessa maneira. Carla, por um momento, sentiu um lampejo de esperança, mas logo se lembrou de sua realidade. Ela não poderia deixar-se envolver por essas palavras. Sua vida estava longe do glamour que ele possuía. Ela era apenas uma mãe tentando sobreviver. Ricardo, por sua vez, viu nela algo que não sabia identificar, mas que o intrigava. Ele estava começando a perceber o que mais a fazia diferente das outras mulheres com quem se relacionava. Ela era autêntica, mas ao mesmo tempo, carregava uma vulnerabilidade que ele, de algum modo, desejava proteger. A história deles estava prestes a tomar um rumo inesperado. Mas antes de qualquer coisa, o destino os colocou em uma situação de vulnerabilidade mútua. A noite estava prestes a se tornar mais complicada do que qualquer um dos dois poderia prever. A vida de Carla parecia seguir em uma linha reta, com o trabalho e os desafios diários consumindo suas energias. No entanto, tudo começou a mudar quando, após uma reunião mais longa que o normal, Ricardo pediu para que ela o acompanhasse até a saída da empresa. "Carla, você poderia me acompanhar por um momento?" Ricardo perguntou de maneira direta, com seu tom grave e impenetrável. O pedido, embora simples, fez Carla sentir um calafrio. Era a primeira vez que ele a chamava para uma conversa particular fora do ambiente de trabalho. Ela hesitou, mas não podia recusar. "Claro, senhor", respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Eles caminharam juntos até a saída do prédio, e enquanto caminhavam pelo estacionamento, a tensão no ar era palpável. Ricardo, que raramente mostrava uma reação genuína, parecia pela primeira vez um pouco desconcertado. "Você sabia que está fazendo um excelente trabalho, certo?" Ele perguntou de forma casual, tentando quebrar o gelo. "Eu vejo o quanto você se dedica à empresa e o esforço que coloca em cada tarefa. Isso não passa despercebido." Carla, surpresa por suas palavras, respondeu mais hesitante do que gostaria. "Obrigada, senhor. Eu realmente tento fazer o meu melhor." Ricardo parou de caminhar e a olhou nos olhos.
Eu sei que você tem mais a oferecer, não apenas no trabalho, mas como pessoa. Você tem uma força silenciosa que não vejo em muitas pessoas. Talvez você tenha uma visão que poucos têm, por mais que tente se esconder dela. Essas palavras atingiram Carla com força. Ela não estava acostumada a receber elogios de Ricardo, e muito menos elogios tão profundos. Ele não estava apenas reconhecendo seu esforço profissional, mas algo mais profundo, algo que ela própria, por muito tempo, havia ignorado. Eu não sei o que dizer, senhor. Carla murmurou, não sabendo se estava lisonjeada ou desconfortável com a conversa. Ricardo, percebendo que a situação estava começando a ficar um pouco pesada, mudou de assunto. Bom, vamos deixar o trabalho de lado por um momento. Vamos tomar um café. Tenho algumas coisas para resolver e pensei que seria bom descontrair um pouco. Ela aceitou, embora seu coração ainda estivesse acelerado. O fato de ele querer passar um tempo com ela, fora do escritório, era algo que Carla não esperava. Ela sabia que o relacionamento profissional deles era delicado e deveria permanecer assim, mas algo naquele momento a fazia questionar o que exatamente estava acontecendo ali. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Carla e Ricardo passaram a se encontrar com mais frequência fora do ambiente de trabalho. Às vezes era para discutir projetos em um café ou para revisar documentos de forma mais pessoal. A distância que ela sentia inicialmente começou a diminuir, e uma sensação de proximidade foi se formando. Carla sabia que isso poderia ser perigoso. Ela estava começando a sentir algo por Ricardo, algo que ela nunca pensou que poderia sentir por alguém tão distante dela. Mas havia algo em seus olhos, em seu jeito reservado, que a fazia querer entendê-lo. Ele era mais do que o CEO de uma grande empresa. Havia camadas ali que ela ainda não havia conseguido desbravar. Em uma dessas tardes, após uma reunião que se estendeu por horas, Ricardo sugeriu que ambos tomassem um café na sala VIP da empresa, um local isolado, longe dos outros funcionários. Enquanto tomavam o café, as conversas começaram a se tornar mais pessoais. Eles falavam sobre seus passados, suas dificuldades, e em certos momentos compartilhavam medos que jamais haviam revelado antes. Carla não podia acreditar no quanto Ricardo estava se abrindo. Ele falava sobre a solidão que sentia, sobre a infância difícil e sobre os fantasmas que o perseguiam. Ele confessou que a busca incessante pelo sucesso o havia afastado de tudo o que realmente importava. Em certo momento, ele se mostrou vulnerável de uma maneira que Carla nunca imaginaria. Eu pensei que tivesse tudo o que sempre quis, Carla, ele disse com uma tristeza visível em seus olhos. Mas o que eu percebo agora é que, no final das contas, você não pode comprar o que realmente importa. A gente se perde buscando algo que, no fundo, nem sabe o que é. Carla olhou para ele, sentindo uma conexão que nunca imaginou que teria. Havia algo em sua dor que a tocava profundamente. Ela também sentia o peso da vida, o fardo de ser mãe e tentar equilibrar todas as expectativas da sociedade. Embora seus mundos fossem completamente diferentes, havia uma sincronicidade entre eles que fazia com que, por um momento, ela esquecesse as diferenças de classe social. Você não está sozinho, Ricardo, Carla disse suavemente. Às vezes nos esquecemos de que somos humanos, que precisamos uns dos outros. Não importa o que você tenha ou onde chegue. Se você não tiver alguém para compartilhar isso, tudo perde o sentido. Ricardo olhou para ela, como se fosse a primeira vez que ele realmente a visse. Algo em seu olhar mudou. Ele não sabia o que significava, mas algo dentro dele começou a se abrir. Ele não estava mais olhando para Carla apenas como uma funcionária. Ele estava vendo a mulher que ela era, com suas lutas e suas forças. Nos dias que seguiram, a atração entre Carla e Ricardo começou a crescer de maneira sutil, mas palpável. Ambos tentavam resistir a isso, mas era impossível negar que algo estava acontecendo entre eles. Eles passaram a se encontrar em momentos mais discretos, e os toques e olhares começaram a se tornar mais frequentes. Um dia, depois de uma reunião difícil, Carla recebeu uma mensagem de texto de Ricardo. Ela hesitou antes de abrir, mas o conteúdo a deixou surpresa. Eu não sei o que está acontecendo entre nós, mas acho que é algo importante. Não podemos ignorar. Carla leu a mensagem várias vezes, sentindo um turbilhão de emoções. Ela sabia que deveria ser cuidadosa,
Mas a verdade era que ela estava começando a se importar com ele de uma maneira que nunca imaginou. Ela respondeu tentando manter a racionalidade. Ricardo, precisamos ter cuidado. Você é meu chefe, e as coisas podem complicar. Vamos focar no trabalho. Mas a resposta dele foi rápida e direta. Eu sei, mas às vezes o que a gente sente não faz sentido. Talvez seja isso que devemos explorar. Carla sentiu um arrepio. O que ele estava sugerindo? Eles estavam à beira de algo que poderia mudar tudo. Enquanto a relação deles evoluía, um mistério começou a surgir. Carla descobriu algo sobre o passado de Ricardo que ninguém sabia. Um segredo guardado a 7 chaves. Algo que poderia destruir a imagem imaculada que ele havia construído ao longo dos anos. Em uma noite, depois de uma revelação inesperada de um amigo de Ricardo, Carla soube da verdade. Ricardo, o poderoso CEO, tinha um passado muito mais sombrio e conectado a ela do que ela jamais imaginou. Ela sabia que precisava confrontá-lo, mas as consequências disso poderiam ser devastadoras. Carla passou os dias seguintes imersa em um turbilhão de pensamentos. O que ela soubera sobre Ricardo a havia abalado profundamente. Ela tentou negar, tentou afastar-se da realidade, mas a verdade a consumia. O passado dele, tão bem escondido, era agora uma parte inevitável de sua vida. Tudo começou com uma simples conversa de corredor entre ela e um colega antigo de Ricardo. Ele estava em uma reunião, e Carla aproveitou para revisar alguns documentos no escritório. O colega, um homem de meia idade com um semblante cansado, apareceu, e após um breve cumprimento, fez algo inesperado. Você sabia sobre o irmão de Ricardo, não é? Ele perguntou casualmente. Carla, surpresa pela pergunta, negou com a cabeça, mas ele não parecia se importar com a resposta. Ah, claro. Você deve achar que ele é apenas o CEO frio e distante. Mas a verdade é que Ricardo carrega um peso imenso. Algo que ele esconde de todos. Um segredo que o destrói por dentro. Carla o olhou desconfortável, mas ao mesmo tempo intrigada. Do que você está falando? Ela não sabia bem o que esperar, mas não imaginava que a resposta viria tão abrupta. O irmão dele morreu há anos em um acidente. E não foi um acidente qualquer. Ricardo carregou a culpa por isso durante toda a vida. Ele acha que foi o responsável pela morte dele. Mas ninguém sabe disso. Ele mantém o segredo. E é isso que o corrói por dentro. Essas palavras atingiram Carla como um soco no estômago. Ricardo, aquele homem tão poderoso, tinha um peso emocional imenso, algo que ele jamais deixara transparecer. Ele carregava a culpa pela morte de um irmão. E esse segredo parecia ser a chave para entender o verdadeiro Ricardo. Ela, que até então o via como uma figura distante, agora o via sob uma nova luz. Ele não era apenas o milionário impassível que todos conheciam. Ele era alguém que havia se perdido em seu próprio sofrimento, alguém que, no fundo, procurava redenção. Mas Carla sabia que ela não poderia apenas ignorar essa verdade. Ela precisava entender, precisava confrontá-lo e entender como isso afetava o relacionamento deles. O que ela sentia por ele agora era mais complexo do que nunca. Ela se perguntava se o que ela via em Ricardo era na verdade um reflexo de suas próprias vulnerabilidades e medos. Carla não sabia como, ou mesmo se deveria, confrontar Ricardo sobre o que descobrira. Ela sabia que ele não estava preparado para abrir essa ferida. A dor que ele carregava poderia destruí-los, mas ela não conseguia simplesmente deixar essa informação de lado. Certa tarde, depois de uma reunião em que ele parecia particularmente tenso, Carla o chamou para uma conversa privada. Eles se encontraram na sala de reuniões, agora vazia, com a luz suave do entardecer entrando pelas janelas. O ambiente, sempre frio e impessoal, agora parecia cheio de emoção não dita. Ricardo, Carla começou, sua voz hesitante. Eu preciso saber a verdade. Sobre o seu irmão, o que aconteceu? Ricardo a olhou surpreso. O silêncio se instalou entre eles, pesado. Ele sabia que o momento de enfrentar seu passado havia chegado, mas não estava preparado para isso. Por um breve momento, seus olhos ficaram vazios, como se estivesse se distanciando de tudo, de todos. Você não entende, Carla, disse ele, sua voz carregada de dor. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. A culpa me consome todos os dias. Ele morreu por minha causa. Eu estava dirigindo.
Era para ser uma viagem de negócios, mas eu o fiz ir comigo. E foi ali que tudo aconteceu. Eu não deveria estar dirigindo naquele estado. E ele parou, a garganta apertando enquanto lutava contra as lágrimas. A dor era tão grande que ele não podia continuar. Carla, vendo a agonia de Ricardo, se aproximou lentamente, colocando uma mão sobre a dele. Ela sabia que neste momento ele estava desmoronando e talvez pela primeira vez em muito tempo, ele se sentisse verdadeiramente visto. Ricardo, eu não sabia. Você nunca me falou disso. Eu não sabia que essa dor ainda te consumia assim. Ela disse suavemente, tentando entender o homem que estava diante dela. Eu nunca falei porque não queria que ninguém soubesse. Não queria que me vissem como fraco. Eu construí uma fortaleza à minha volta para esconder a culpa. Eu sou um homem de sucesso, Carla, mas no fundo sou um fracasso. Eu não posso carregar essa culpa para sempre. E o pior é que nunca posso voltar atrás. Não posso trazer meu irmão de volta. Ricardo estava à beira do colapso, mas ao mesmo tempo, uma sensação de libertação estava começando a se instalar. Falar sobre isso, finalmente, era um alívio. Mas ele sabia que sua relação com Carla nunca mais seria a mesma. Ele não podia simplesmente apagar o que ele era. E o peso de sua culpa agora pesava sobre ela também. Carla olhou para ele, a dor em seus olhos refletindo o sofrimento que ele estava compartilhando. Ela, que também carregava suas próprias lutas e segredos, sabia que o que ele precisava agora não era apenas de perdão. Ele precisava de alguém que o aceitasse, apesar de tudo o que ele acreditava ser. Eu não sei o que dizer, Ricardo. Isso é muito para digerir. Mas eu sei que você não está sozinho. Talvez o caminho não seja esquecer, mas aceitar e aprender a viver com isso. Não é o fim, mas uma nova maneira de ver a vida. Nos dias seguintes, algo mudou na dinâmica entre Carla e Ricardo. Havia uma tensão diferente no ar. Eles se aproximaram mais do que jamais haviam estado, não apenas como chefe e funcionária, mas como dois seres humanos lidando com a complexidade de suas vidas. Carla, com sua força silenciosa, ajudou Ricardo a lidar com sua dor. Ela não o via mais como um milionário intocável, mas como um homem quebrado tentando se redimir. Eles compartilhavam mais momentos juntos, em que falavam sobre a vida, sobre os medos, sobre o futuro. Havia um conforto nas pequenas conversas, nos olhares que se cruzavam com mais frequência. E, ao mesmo tempo, a relação deles começava a tomar uma direção mais íntima, mais pessoal. Mas enquanto a intimidade entre eles crescia, outro mistério começava a se revelar. Algo em torno de Ricardo não estava certo. Algo que ele ainda não havia contado. Um segredo que poderia ser ainda mais devastador do que o que ele já havia compartilhado com Carla. Ele parecia desconfiado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo que poderia destruir tudo o que eles estavam construindo juntos. A cada dia que passava, o relacionamento entre Carla e Ricardo se aprofundava. O que havia começado com uma conexão inesperada no escritório, agora se transformava em algo mais complexo. Algo que ambos sentiam que não poderiam ignorar. Eles começavam a se encontrar fora do ambiente de trabalho com mais frequência, e a linha entre profissional e pessoal começava a se desvanecer. No entanto, apesar da vulnerabilidade que ambos compartilhavam, algo ainda não estava certo. Carla começava a perceber que, por mais que Ricardo tivesse se aberto sobre seu passado, ele ainda carregava uma máscara. Ele ainda estava guardando algo, um segredo que parecia estar lentamente corroendo tudo o que eles haviam começado a construir. Uma noite, após um longo dia de trabalho, Carla foi surpreendida por uma mensagem de Ricardo. Era um pedido para que ela fosse até sua casa para uma reunião privada. Embora desconfortável com a ideia, Carla sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Ela não sabia o que exatamente, mas o instinto lhe dizia que essa seria uma noite que mudaria tudo. Quando ela chegou, a casa de Ricardo estava silenciosa, quase sombria. Ele a recebeu com um olhar distante, como se estivesse lutando contra algo que não podia controlar. Havia uma tensão no ar, algo que a fazia sentir que este seria o momento da verdade. Carla, há algo que você precisa saber, ele disse, sua voz grave e carregada de um peso emocional. Eu não posso mais esconder isso.
Há uma parte de mim que você ainda não conhece. Carla olhou para ele, esperando por algo mais. Ela sabia que ele estava se preparando para revelar algo que poderia mudar a dinâmica entre eles. Mas o que poderia ser tão grande assim? Algo que ele achava que poderia destruir tudo? Eu não sou quem você pensa que sou. Ele continuou, os olhos fixos em seus. A morte do meu irmão não foi um acidente qualquer. O que você não sabe é que ele era meu meio-irmão. E a verdade é que ele não morreu em um acidente como todos pensam. Ele foi assassinado. A revelação caiu como uma bomba. Carla ficou sem palavras, processando o que acabara de ouvir. O homem que ela conhecia como o poderoso CEO, aquele que parecia ter tudo sob controle, estava agora desmoronando diante dela. Ele estava dizendo que o passado que ele havia escondido por tanto tempo não era apenas marcado por culpa. Era marcado por um crime. Eu não entendo, Carla disse, lutando para compreender o que ele acabara de revelar. Se ele foi assassinado, por que ninguém nunca soube disso? Por que esconder isso? Ricardo fechou os olhos por um momento como se a dor fosse insuportável. Porque eu sou o responsável. Foi minha decisão que levou aquilo. Eu nunca contei a ninguém, porque para mim essa culpa era minha para carregar. Eu pensei que, se eu mantivesse esse segredo, ninguém mais se machucaria. Mas você tem o direito de saber a verdade. Carla estava em choque. As peças estavam começando a se encaixar, mas o impacto da revelação a deixou sem palavras. O homem que ela começava a amar estava envolvido em um mistério muito maior do que ela jamais imaginara. E embora a verdade fosse dolorosa, ela sentia que havia mais naquela história do que ele estava disposto a revelar. Eu não sei o que dizer. Carla finalmente conseguiu falar, sua voz trêmula. Isso é muito mais do que eu esperava. Ricardo olhou para ela, seu olhar cheio de arrependimento. Eu não esperava que você entendesse, Carla. Mas preciso que você saiba que eu não sou esse homem perfeito que você imagina. Eu sou apenas alguém tentando escapar de um passado que ainda me persegue. Nos dias que seguiram, a revelação do assassinato de Ricardo não saiu da cabeça de Carla. Ela se sentia confusa, perdida entre o que sabia sobre ele e o que ele havia acabado de contar. A dor que ele sentia, o peso da culpa, agora parecia ser compartilhado por ela. Ela não podia mais ver Ricardo da mesma maneira. O homem poderoso e distante que ela conhecia agora parecia vulnerável, perdido em seu próprio sofrimento. Mas havia algo mais que Carla começava a perceber. Ricardo não estava apenas lidando com a culpa pela morte de seu irmão. Ele também estava lidando com algo muito mais sombrio. Havia pessoas envolvidas nesse crime, pessoas que talvez ainda estivessem à espreita, esperando o momento certo para agir. Carla não sabia se estava pronta para se envolver ainda mais nessa história, mas algo dentro dela a impulsionava a continuar. Ela sabia que, por mais doloroso que fosse, ela precisava entender tudo o que estava acontecendo. O passado de Ricardo agora estava se entrelaçando com o dela de uma maneira que ela não poderia mais ignorar. Eu não posso te deixar nessa sozinho, Carla disse, finalmente encontrando a coragem de falar. Se você me deixar entrar, se você me deixar ajudar, eu vou ficar ao seu lado. Mas nós precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar o passado nos dominar. Ricardo olhou para ela surpreso. Ele não esperava que ela fosse tão firme, tão disposta a se envolver. Mas, ao mesmo tempo, ele se sentiu aliviado. Pela primeira vez, ele não estava sozinho. Havia uma pessoa disposta a andar ao seu lado, a enfrentar as sombras do seu passado. Eu não sei o que você vê em mim, Carla, mas... Obrigado. Eu não mereço isso. Mas você tem me dado algo que eu nunca pensei que teria. Esperança. Enquanto Carla e Ricardo tentavam lidar com os sentimentos e o peso do passado, uma nova ameaça começou a se formar. Eles estavam começando a descobrir que o assassinato do irmão de Ricardo não era algo do passado distante. Havia pessoas vivas, envolvidos em esquemas que eles não haviam previsto. O que parecia ser uma história de culpa e redenção, agora se transformava em uma perigosa conspiração. Eu não posso deixar que o que aconteceu com meu irmão se repita, Ricardo disse com um olhar determinado. Eu sei quem está por trás disso, e não vou deixar eles se safarem. Carla, agora mais envolvida do que nunca, sentiu o peso da verdade se intensificar. Eles estavam prestes a mergulhar em um mundo perigoso,
onde os segredos poderiam destruir tudo o que haviam começado a construir. Carla e Ricardo estavam prestes a se envolver em um jogo muito maior do que imaginavam. As peças começaram a se mover de maneira rápida e perigosa, e a verdade sobre o passado de Ricardo poderia ser a chave para tudo, mas o preço da verdade seria mais alto do que eles poderiam pagar. Nos dias seguintes, a relação entre Carla e Ricardo se intensificou. Eles estavam finalmente se permitindo explorar o que havia de mais profundo em seus sentimentos, mas ao mesmo tempo, a situação que os envolvia se tornava cada vez mais perigosa. A verdade sobre o assassinato de seu irmão estava agora nas mãos de Carla, mas ela sabia que isso não era o fim. Era apenas o começo de algo muito maior e mais sombrio. Ricardo sabia que a vida dele estava em risco. As pessoas que estavam por trás do assassinato de seu irmão não eram simples criminosos. Eram pessoas poderosas, com conexões que poderiam destruí-lo. A descoberta do seu envolvimento em um crime tão grave e a maneira como ele havia escondido tudo por tantos anos agora o colocava em uma posição vulnerável. E mais do que isso, ele estava consciente de que sua relação com Carla poderia ser a última coisa que ele poderia proteger. Carla, ele começou, sua voz mais grave do que nunca. Eu não sei o que você espera de mim agora, mas eu preciso que você entenda o que está em jogo. O segredo sobre o meu irmão não é apenas sobre o que aconteceu. Ele está ligado a pessoas que têm muito mais poder do que você pode imaginar. E se você continuar ao meu lado, você pode se tornar um alvo. Carla o olhou, tentando processar as palavras dele. Ela sabia que Ricardo estava falando a verdade, mas isso não a fazia querer se afastar dele. Pelo contrário, ela sentia que sua decisão de ficar ao lado dele estava cada vez mais fortalecida. Ela não sabia o que aconteceria, mas não poderia deixá-lo agora. Eu não vou te abandonar, Ricardo, Carla disse com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Eu sei que isso é perigoso. Sei que você está lutando contra forças maiores, mas você não está sozinho. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Ricardo a olhou, um olhar misto de surpresa e gratidão nos olhos. Ele estava começando a perceber que, apesar de todo o poder que ele possuía, não podia enfrentar seus demônios sozinho. Havia algo em Carla que o fazia sentir-se vivo novamente. Ela o via como mais do que um milionário. Ela o via como um homem em busca de redenção. E isso fazia toda a diferença. As semanas seguintes foram uma mistura de tensão e incerteza. Carla e Ricardo começaram a trabalhar juntos para desvendar o que realmente acontecera com o irmão dele. A cada passo que davam, a trama ficava mais complexa e perigosa. As pessoas que estavam envolvidas na morte de seu irmão eram pessoas que Ricardo nunca imaginou que seriam capazes de fazer algo tão cruel. E embora a situação fosse desesperadora, ele não poderia mais se esconder atrás de sua fachada de CEO imbatível. Eu nunca imaginei que isso fosse tão grande, Ricardo disse em uma das noites em que estavam revisando os documentos e conversando sobre o caso. Essas pessoas, essas conexões, elas estão por toda parte. Eu não posso lutar contra isso sozinho. Eu nunca deveria ter me envolvido em tudo isso, mas agora é tarde demais. Carla, sentada ao lado dele, sentia o peso da situação. Ela sabia que não podia mais dar um passo para trás. Tudo o que ela havia vivido até então, as dificuldades, os sacrifícios, os segredos de Ricardo, agora faziam parte de sua vida também. Ela havia se envolvido profundamente com ele, e isso significava que ela também estava em perigo. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia desistir dele. Eu vou te ajudar, Carla disse, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Eu não vou te abandonar agora. Juntos, vamos descobrir a verdade. Mas à medida que eles cavavam mais fundo, começavam a perceber que o passado de Ricardo era muito mais complicado do que eles haviam imaginado. Não era apenas sobre o irmão dele. Era sobre negócios, traições e alianças inesperadas. As pessoas que ele conhecia, aquelas em quem ele confiava, estavam todas envolvidas de alguma forma. Eles estavam sendo jogados em um jogo que não haviam escolhido, mas que agora não podiam sair. Foi em uma noite chuvosa, enquanto Carla e Ricardo estavam em uma reunião secreta com um informante, que eles descobriram o que realmente estava acontecendo. O informante, um ex-empregado da empresa de Ricardo,
Trouxe informações que ninguém imaginava. O que parecia ser uma simples vingança pessoal estava, na verdade, atrelado a um esquema muito maior. O irmão de Ricardo não era apenas uma vítima aleatória. Ele havia sido uma peça em um jogo de poder. Um jogo que envolvia corrupção e traições dentro da própria família de Ricardo. Eu não posso acreditar no que você está me dizendo. Ricardo murmurou, a voz trêmula. Meu próprio pai. Ele estava envolvido? Como isso foi possível? O informante, um homem que estava claramente temeroso por sua vida, continuou. Seu irmão foi morto, porque ele descobriu algo que não deveria. Ele sabia demais sobre o que seu pai estava fazendo nos bastidores. E quando ele tentou alertá-lo, foi silenciado. Carla sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. A verdade estava mais terrível do que ela jamais poderia imaginar. O assassinato de Ricardo não era apenas uma tragédia pessoal, mas parte de uma rede de corrupção que envolvia pessoas muito próximas a ele. Isso tudo está mais perto do que eu imaginava, Carla disse, os olhos arregalados. Ricardo, você está lidando com algo muito maior do que apenas a dor pela perda de seu irmão. Você está lidando com uma conspiração. Ricardo fechou os olhos tentando processar tudo o que estava ouvindo. Ele sabia que o peso da verdade era mais pesado do que qualquer um dos segredos que ele havia escondido. Mas agora, ele não podia mais fugir. Ele tinha que enfrentar as pessoas que estavam por trás de tudo isso, e ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Eu não posso fazer isso sem você, Carla, ele disse com um olhar que mostrava uma mistura de dor e gratidão. Você foi a única pessoa que ficou ao meu lado até agora, e não vou te pedir para desistir. Juntos, vamos acabar com isso. Carla sabia que de agora em diante sua vida nunca mais seria a mesma. Eles estavam prestes a mergulhar em um mundo de mentiras e traições que os arrastariam para um confronto final com aqueles que estavam por trás de tudo. Mas por mais assustador que fosse, ela não podia desistir. O caminho à frente era nebuloso e a luta deles estava apenas começando. Eles sabiam que enfrentariam inimigos poderosos e que a verdade, uma vez revelada, poderia destruir tudo o que conheciam. Mas ao mesmo tempo, Carla e Ricardo estavam mais unidos do que nunca. O destino os havia colocado juntos, e agora, juntos, eles enfrentariam as consequências. Não há mais volta, Carla, Ricardo disse olhando para ela com uma determinação renovada. Agora, é tudo ou nada. Carla apertou sua mão, sentindo a força de suas palavras. Então vamos até o fim, juntos. A partir daquele momento, Carla e Ricardo sabiam que estavam entrando em um terreno perigoso. A conspiração que os cercava envolvia pessoas poderosas que fariam qualquer coisa para proteger seus segredos. Eles já haviam feito muitas descobertas, mas sabiam que a verdade verdadeira estava ainda mais oculta, em algum lugar profundo e sombrio. Ricardo, mais uma vez, se via diante de um dilema. Ele já havia perdido tantas coisas em sua vida. A relação com seu irmão, sua integridade, sua paz de espírito. Agora ele estava prestes a perder ainda mais. Mas havia algo que o impulsionava. Era a presença de Carla, alguém que estava com ele não por obrigação, mas por uma escolha. Ele nunca imaginou que em um mundo tão frio e calculista como o dele, alguém pudesse realmente se importar. Enquanto investigavam, eles começaram a ligar os pontos entre o assassinato de seu irmão e o crescente império de Ricardo. Quanto mais se aprofundavam na história, mais ficava claro que a morte de seu irmão não era um acidente. Ele foi uma peça sacrificada em um jogo de poder, onde o pai de Ricardo e outras figuras de sua família estavam envolvidos. Eu não posso acreditar no que estou vendo, Ricardo disse, olhando para os documentos e evidências que haviam conseguido. Meu próprio pai estava manipulando tudo. Ele sabia do que estava acontecendo, e mesmo assim deixou meu irmão ser morto para proteger seus interesses. Carla estava em choque, mas a determinação em seus olhos era visível. Eles não podiam mais hesitar. O que estava em jogo agora não era apenas a vida de Ricardo, mas a vida de todos os que estavam ligados a ele. Ricardo, isso não pode ficar impune. Se vamos fazer isso, devemos ir até o fim. Não podemos deixar que os culpados saiam ilesos. Ele a olhou, surpreso. Nunca imaginou que alguém, especialmente alguém como ela, se envolveria tão profundamente nessa luta. Mas ao mesmo tempo, ele sentiu que precisava disso.
Precisava de alguém ao seu lado que, mesmo sendo apenas uma funcionária, fosse capaz de ver o que ele não via, a humanidade que ele tanto procurava. Você está certa, Carla, ele disse, sua voz mais firme. Vamos até o fim. Não podemos mais fugir. Com as informações em mãos, Carla e Ricardo começaram a montar um plano. Eles sabiam que estavam prestes a confrontar alguns dos homens mais poderosos e perigosos do Brasil. As conexões de sua família, os aliados de seu pai, eram pessoas que tinham o poder de destruir carreiras e vidas inteiras com um simples movimento. Mas, ao mesmo tempo, Carla e Ricardo estavam mais determinados do que nunca a trazer a verdade à tona, custe o que custar. Ricardo, embora sendo um homem poderoso, nunca soubera o que fazer diante dessa situação. Seus contatos e sua influência não eram suficientes para enfrentar o sistema em que ele estava imerso. Foi aí que Carla, com sua visão pragmática, tomou as rédeas. Ela sugeriu que eles envolvessem a mídia. Embora fosse arriscado, essa era a única maneira de forçar as pessoas a responderem por suas ações. Se fizermos isso de forma estratégica, podemos expor tudo. A mídia vai fazer o trabalho sujo para nós, Carla sugeriu. Mas temos que ser rápidos e eficientes. Se formos devagar, perderemos o controle da situação. Ricardo sabia que Carla estava certa. Eles precisavam agir e agir rapidamente. A partir daquele momento, começaram a planejar como expor a corrupção e a manipulação dentro de sua própria família. Mas o preço seria alto. Eles não poderiam mais confiar em ninguém ao seu redor. E a própria segurança de Carla estava em jogo. Com o plano em andamento, Carla e Ricardo passaram os dias seguintes se preparando para o grande confronto. Eles sabiam que não podiam voltar atrás. O risco de falhar era alto, e as consequências poderiam ser devastadoras. Mas por um momento, enquanto estavam sozinhos em um de seus encontros secretos, eles se permitiram uma pausa. Carla olhou para Ricardo, seus olhos cheios de um misto de cansaço e determinação. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Pensar que a vida de todos que eu conhecia estava sendo manipulada desse jeito é difícil de digerir. Ricardo, que estava acostumado a manter o controle de suas emoções, agora parecia mais vulnerável do que nunca. Eu também não, Carla. Eu sempre achei que o poder fosse a resposta para tudo. Mas agora vejo que o que eu realmente queria nunca esteve nas minhas mãos. E talvez o que eu mais precise agora seja justamente o que estou perdendo: as pessoas ao meu redor. Carla estendeu a mão e tocou a dele, oferecendo-lhe um conforto silencioso. Ela sabia que, mesmo em meio a todo o caos, havia algo real entre eles. Algo que transcendia o passado e as dores que cada um carregava. Talvez a verdade e a redenção não estivessem tão distantes quanto pareciam. O grande dia chegou. Carla e Ricardo estavam prontos para revelar tudo ao mundo. Eles haviam conseguido as provas necessárias e, com a ajuda de aliados na mídia, estavam prontos para expor as figuras poderosas por trás da morte de seu irmão e da corrupção dentro da família de Ricardo. Era uma noite escura e tempestuosa, com relâmpagos iluminando o céu. O clima parecia refletir a intensidade do que estava por vir. Carla e Ricardo estavam em um hotel de luxo, preparando-se para uma coletiva de imprensa secreta. Eles haviam planejado tudo cuidadosamente, sabendo que a revelação poderia destruir suas vidas, mas também sabia que não havia mais escolha. É agora ou nunca, Ricardo disse, olhando para Carla com um olhar grave. Se fizermos isso, não podemos voltar atrás. Todos os nossos segredos estarão à mostra. Carla olhou para ele com um leve sorriso. Eu sei, mas sei também que não podemos viver com isso escondido. O mundo precisa saber a verdade. Antes de entrarem na sala onde a coletiva aconteceria, Ricardo parou por um momento. Eu não sei o que seria de mim sem você, Carla. Eu nunca pensei que seria capaz de fazer isso. Mas agora, eu sei que posso. Ela sorriu, tocando o rosto dele suavemente. Você não está sozinho, Ricardo. Eu estou com você. Com isso, entraram na sala. O mundo, de alguma forma, estava prestes a mudar para sempre. A coletiva de imprensa foi um marco. As revelações que Ricardo e Carla fizeram estremeceram as fundações de uma das famílias mais poderosas do Brasil. Mas, como em qualquer grande revelação, as consequências foram rápidas e devastadoras. A mídia não demorou a espalhar a história,
e as pessoas que estavam por trás de tudo começaram a se mover. O confronto havia começado. Carla e Ricardo agora estavam enfrentando um novo tipo de perigo. Eles haviam exposto a verdade, mas a verdade trazia consigo algo mais. Uma luta pela sobrevivência. A revelação dos segredos de Ricardo e a exposição das fraquezas de sua família estavam gerando ondas de choque por todo o país. Nos dias seguintes, a mídia cobria os detalhes do escândalo e a história parecia não ter fim. Algumas figuras poderosas que haviam se beneficiado com a morte do irmão de Ricardo tentaram desacreditá-lo, criando narrativas falsas para proteger seus próprios interesses. Mas as provas eram irrefutáveis. A verdade estava lá, exposta para todos verem. Ricardo sabia que, embora a verdade estivesse finalmente em plena luz, as consequências estavam apenas começando. Ele estava sendo atacado de todos os lados. Seus parceiros de negócios o abandonaram, sua própria família o repudiava, e agora ele tinha de enfrentar as acusações públicas que por tanto tempo ele tentara esconder. A dor de ver sua própria vida desmoronar diante de seus olhos era quase insuportável. Mas Carla estava com ele a cada passo. Ela o ajudou a manter a calma enquanto as tempestades externas se intensificavam. A luta para lidar com as consequências não era fácil, mas ela se recusava a deixá-lo. Ela sabia que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa, mas a realidade era que essa luta seria mais difícil do que jamais poderiam imaginar. Você vai passar por isso, Ricardo, Carla disse enquanto o observava sentado, com a cabeça baixa, em sua mesa de escritório. Você tem mais força do que qualquer um que está tentando te derrubar. Ricardo olhou para ela, seu olhar exausto e dolorido. Eu nunca imaginei que a verdade fosse me custar tanto. Não só o meu império, mas as pessoas que eu mais amava. Isso não significa que tudo esteja perdido. Carla respondeu com um tom de firmeza. Você está se permitindo viver agora. E talvez isso seja mais importante do que qualquer coisa que você tenha perdido até agora. Ricardo balançou a cabeça, não acreditando no que ouvia. Você realmente acredita nisso? Eu acredito em você, Ricardo. E mais importante, eu acredito na nossa capacidade de mudar as coisas. Enquanto o mundo à sua volta estava em caos, Ricardo começou a ver o valor de tudo o que realmente importava. A relação com sua família estava destruída. Suas conexões de negócios haviam sido desfeitas, mas havia algo que ele havia negligenciado durante todos aqueles anos: a capacidade de recomeçar. Ele estava perdendo tudo o que havia construído, mas estava, pela primeira vez, começando a ganhar algo mais importante: um senso de autenticidade. As máscaras caíam, e ele estava começando a se tornar um homem real, com defeitos e falhas, mas também com a chance de se redimir. Naquela noite, enquanto os dois estavam em uma caminhada pelo parque, longe dos olhos da mídia e dos escândalos, Carla parou e olhou para ele. O vento leve agitou os cabelos dela e ela disse, com uma suavidade que parecia distante de tudo o que haviam enfrentado até então: Ricardo, você sabia que a verdadeira força vem da vulnerabilidade? Ele a olhou, confuso. O que você quer dizer? Eu quero dizer que, enquanto você escondia sua dor e seu medo, você nunca percebeu que, ao deixá-los para trás, você estava perdendo sua própria humanidade. Agora, você tem a chance de ser quem você realmente é. Isso é mais do que a redenção de sua família ou do império que você construiu. É a sua própria redenção. As palavras de Carla atingiram Ricardo de uma maneira que ele não esperava. Ele sempre acreditou que o sucesso era a única coisa que importava. Agora, ele sabia que havia algo muito mais importante do que o dinheiro ou o poder. Ele tinha a chance de reconstruir sua vida com base na verdade, algo que ele jamais acreditou ser possível. Você tem razão, ele disse, sua voz firme pela primeira vez em muito tempo. Eu nunca me permiti ser verdadeiro comigo mesmo, mas agora, com você ao meu lado, acho que posso tentar. Com o tempo, a pressão externa começou a diminuir. A mídia, embora ainda empolgada com o escândalo, começou a perder força à medida que novas histórias surgiam. A verdade que Ricardo havia exposto e as reações que ele causara começaram a fazer com que algumas pessoas, que antes o viam como uma ameaça, começassem a mudar de opinião. Mas o maior desafio de todos estava dentro de sua própria casa.
Sua relação com sua família, que antes estava abalada, agora estava irreparavelmente destruída. Ele tentou entrar em contato com sua mãe, mas a resposta foi clara. Ela não queria saber dele. Você não é mais meu filho, Ricardo. Eu não reconheço o homem que você se tornou. Sua mãe lhe disse, a voz fria e distante. Embora aquilo o ferisse profundamente, Ricardo sabia que essa era a consequência das suas escolhas. Ele não poderia mais se esconder atrás do sucesso e das mentiras. O amor de sua mãe era algo que ele desejava, mas ele sabia que a única pessoa que poderia curar as feridas que ele carregava era ele mesmo. E agora? Carla perguntou enquanto os dois estavam em sua casa depois de mais um telefonema fracassado com sua mãe. O que você vai fazer? Ricardo olhou para ela, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Agora eu vou lutar para me reconectar com quem eu sou. Não sei se posso salvar meu relacionamento com minha família, mas posso tentar ser alguém digno de mim mesmo. Carla sorriu, vendo a transformação que acontecia diante dela. Ela sabia que a estrada à frente seria longa e cheia de desafios, mas ela também sabia que ele estava pronto para fazer a jornada. E pela primeira vez, ela sentia que a verdade realmente estava libertando-os. A decisão de Ricardo de mudar de vida não foi fácil, mas ele estava disposto a fazer isso. Ele tomou uma atitude radical. Afastou-se completamente da empresa que construiu, vendendo suas ações e entregando o controle a seus antigos parceiros. Ele sabia que, ao fazer isso, perderia todo o poder e riqueza que conquistou, mas também sabia que isso era necessário para a verdadeira redenção. Eu sempre fui um homem de números e poder, mas agora eu quero ser alguém que realmente faz a diferença, não por dinheiro, mas por quem sou como pessoa, ele disse a Carla, enquanto caminhavam pelo parque em uma manhã tranquila. Eu não quero mais estar em um jogo onde os outros são as peças e eu sou o jogador, ele continuou. Eu quero ser alguém que ajuda os outros, que encontra a verdadeira felicidade. Carla o observou tocando sua mão. Eu acredito em você, Ricardo, e vou estar ao seu lado, independentemente de onde essa jornada nos levar. Ricardo e Carla estavam agora em um novo capítulo de suas vidas. O caminho não seria fácil, mas eles estavam juntos, enfrentando tudo como uma equipe. A verdade que eles haviam buscado agora os unia de uma maneira que nenhum império ou riqueza jamais poderia fazer. O futuro era incerto, mas algo em seus corações dizia que, com a coragem de seguir a verdade, eles poderiam construir uma nova história. E, acima de tudo, uma história onde a redenção e o amor eram mais importantes do que o poder e a fama. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que posso encarar qualquer coisa com você ao meu lado, Ricardo disse, olhando para Carla com uma expressão de verdadeira gratidão. E com isso, eles continuaram sua jornada, passo a passo, enfrentando os desafios da vida com a confiança de que, juntos, poderiam conquistar tudo. A decisão de Ricardo de deixar para trás sua empresa e o império que ele havia construído não foi apenas difícil, foi dolorosa. Ele sabia que estava sacrificando anos de trabalho árduo, mas a paz interior e a oportunidade de recomeçar sua vida valiam muito mais do que qualquer patrimônio ou status que ele pudesse ter. O anúncio de sua saída da empresa foi um choque para todos. Para muitos, Ricardo Santana era sinônimo de sucesso, poder e estabilidade. Mas ao abrir mão disso, ele estava dando um passo corajoso em direção a algo que não poderia ser medido em termos financeiros. Carla estava ao seu lado durante todo o processo. Ela sabia que essa decisão não viria sem perdas, mas o que mais importava era o que eles estavam construindo juntos agora. O caminho para a redenção de Ricardo não seria fácil, mas ela estava convencida de que a transformação dele estava apenas começando. Você fez o que precisava ser feito, Ricardo, Carla disse, sentada ao seu lado, enquanto ele assinava os documentos que oficializavam sua saída da empresa. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com sua vida? Ele suspirou, olhando para os papéis em sua mesa. Eu não sei ainda, Carla. O que eu sei é que não posso continuar vivendo a vida que eu vivi até agora. Eu não posso ser o homem que as pessoas esperam que eu seja. Eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Carla o observou com um sorriso suave. Eu acredito em você, e sei que você vai encontrar um caminho. Pode não ser fácil, mas você vai encontrar.
Embora Ricardo tivesse tomado a decisão de se afastar da empresa e deixar o passado para trás, os fantasmas que ele carregava ainda o perseguiam. Sua relação com sua família, especialmente com seu pai, estava mais complicada do que nunca. O relacionamento com sua mãe era irreparável, mas ele ainda sentia que precisava resolver as coisas com seu pai, que havia sido uma figura tão distante e controladora em sua vida. Ricardo não sabia como, ou mesmo se, conseguiria restaurar qualquer tipo de relação com seu pai, mas sabia que precisava tentar. Uma manhã, ele ligou para a casa do pai, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. "Pai", ele disse, com a voz trêmula, "eu sei que o que fiz e o que revelei mudou tudo entre nós, mas eu preciso de uma chance para falar com você. Não posso mais viver com esse vazio entre nós. Eu não sou mais o homem que você achava que eu era, mas eu preciso tentar fazer as pazes." O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente seu pai respondeu, sua voz grave e impessoal. "Eu já disse tudo o que tinha para dizer, Ricardo. Você fez suas escolhas. Agora o que você faz com elas é com você." As palavras do pai de Ricardo, embora duras, não foram uma surpresa. Ricardo sabia que ele não poderia consertar anos de mágoa e distância em uma conversa, mas ainda assim, o peso da rejeição do pai doía mais do que ele imaginava. A dor de ser rejeitado por quem ele mais queria agradar era uma lembrança dolorosa de tudo o que ele havia perdido ao longo dos anos. "Eu entendo", Ricardo disse, tentando esconder a tristeza na voz. "Eu só queria que as coisas fossem diferentes." Apesar das dificuldades em sua relação com a família, Ricardo sentia que sua conexão com Carla estava mais forte do que nunca. Ela foi a única pessoa que o apoiou quando tudo parecia estar desmoronando. A lealdade e o amor de Carla o ajudaram a encontrar a coragem de tomar decisões difíceis, mas também o ajudaram a encontrar o que realmente importava. Enquanto estavam juntos, Ricardo começou a perceber que sua vida havia sido uma busca constante por algo que nunca poderia ser adquirido: aceitação. Ele buscou a aprovação de sua família, de seus parceiros de negócios, mas nunca se sentiu verdadeiramente aceito. Agora, ao lado de Carla, ele estava começando a entender que a verdadeira aceitação vinha de dentro. "Eu não sei o que faria sem você, Carla", Ricardo disse, olhando para ela enquanto estavam no sofá da casa dele, em uma noite tranquila. "Você foi a única que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Você me fez perceber que ser verdadeiro comigo mesmo é o único caminho." Carla sorriu, tocando sua mão suavemente. "Eu sempre soube que havia algo bom em você, Ricardo. Você só precisava se permitir ver isso também." Aqueles momentos de silêncio compartilhado e compreensão mútua eram mais significativos para Ricardo do que qualquer riqueza ou poder que ele tivesse alcançado. Ele se sentia completo, não por tudo o que conquistou, mas por quem ele estava se tornando. Ao lado de Carla, com a decisão de se afastar da empresa e deixar para trás as sombras de seu passado, Ricardo sabia que a batalha não estava apenas com sua família ou com os inimigos que haviam se voltado contra ele. A verdadeira luta agora era contra os próprios fantasmas do passado. Ele sabia que, mesmo que tivesse deixado a empresa, as repercussões das suas escolhas ainda seriam sentidas por muito tempo. Mas havia algo mais em jogo. Ricardo sabia que ele precisava de algo além de seu passado e sua família para encontrar a verdadeira paz. Ele precisava de um propósito, algo que fosse maior do que ele mesmo. Com isso em mente, ele começou a explorar novas oportunidades. Ricardo sempre foi um homem de negócios, e mesmo que tivesse deixado o império familiar, ele ainda tinha a capacidade de criar algo novo. A partir de sua dor e do aprendizado com sua história, ele queria construir algo que fosse sustentável, algo que realmente beneficiasse as pessoas. Carla o acompanhou em cada passo. Juntos, começaram a planejar a nova fase da vida de Ricardo, focada não em poder ou dinheiro, mas em algo mais profundo. Eles estavam começando a falar sobre abrir uma fundação que ajudasse outras pessoas que passavam por dificuldades semelhantes às de Ricardo, aquelas que eram vítimas de um sistema injusto. "Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que com você ao meu lado posso encarar qualquer coisa", Ricardo disse com uma confiança renovada. Carla sorriu.
Eu também, Ricardo. Juntos podemos fazer a diferença. Ricardo e Carla estavam começando um novo capítulo de suas vidas. Embora a estrada ainda fosse cheia de desafios e incertezas, eles estavam mais preparados do que nunca para enfrentá-los. A jornada de redenção de Ricardo não era apenas sobre ele, mas sobre as escolhas que ele faria daqui em diante, com a ajuda de Carla. Eles sabiam que o caminho seria longo e árduo, mas, juntos, estavam prontos para enfrentá-lo. O passado de Ricardo não poderia ser apagado, mas o futuro ainda estava ao alcance de suas mãos. Não sei onde isso nos levará, mas eu sei que com você tudo é possível, Ricardo disse, olhando para Carla com um olhar cheio de gratidão. E assim, com um novo propósito e uma nova visão de vida, eles começaram a escrever a próxima página de sua história juntos. A vida de Ricardo e Carla estava finalmente tomando um rumo mais tranquilo, longe das tormentas do passado. A fundação que estavam construindo começou a tomar forma, e o futuro parecia, pela primeira vez, ter um sentido. Eles estavam investindo em projetos que poderiam realmente impactar a vida das pessoas, algo que, por muito tempo, parecia impossível para Ricardo. Mas como muitas vezes acontece, quando tudo parece estar se estabilizando, a verdade mais dolorosa e reveladora surge. O que Ricardo e Carla não sabiam era que o peso do passado ainda não havia terminado de assombrá-los. Havia algo mais que precisava ser resolvido, algo que, mesmo com todas as suas boas intenções, não poderia ser ignorado. Foi em uma manhã chuvosa, quando Ricardo e Carla estavam discutindo a expansão da fundação, que uma ligação inesperada alterou tudo. A voz do outro lado da linha era familiar, mas carregada de uma tensão que fazia o coração de Ricardo disparar. Ricardo, você precisa vir até aqui. Eu não posso falar muito ao telefone, mas é sobre seu irmão, disse a voz do advogado de sua família. O mundo de Ricardo desabou novamente. Ele sentiu o estômago virar e Carla, ao vê-lo pálido e transtornado, sabia que algo grave estava acontecendo. É sobre o seu irmão, Ricardo. Eu preciso que você venha agora. Tem algo que você ainda não sabe sobre o que aconteceu com ele. Ricardo olhou para Carla, o rosto marcado pela dúvida e pela apreensão. Eu preciso ir até lá, ele disse, já se levantando. Carla não o impediu. Ela sabia que ele precisava disso, mas também sabia que essa verdade poderia mudar tudo mais uma vez. O que poderia ser tão impactante que ainda não havia sido revelado? Quando Ricardo chegou ao escritório do advogado, as portas estavam fechadas, e o ambiente, geralmente calmo, estava carregado de uma tensão palpável. Ele entrou, acompanhando o advogado até a sala onde as decisões da sua família eram tomadas, onde ele nunca imaginou que poderia ouvir algo tão devastador. O advogado, com um olhar preocupado, entregou-lhe uma pilha de documentos antigos e confidenciais. Aqui está o que você ainda não sabia, Ricardo. Depois de todos esses anos, chegou o momento de você entender toda a verdade. Ricardo pegou os documentos, mas antes que ele os abrisse, o advogado continuou. O que você está prestes a ler muda tudo. O seu irmão não foi apenas vítima de uma conspiração interna. O que aconteceu com ele, o que levou à morte dele, é algo que envolve mais do que você imagina. Ricardo estava em choque. Ele olhou para Carla, que estava ao seu lado, tentando processar as palavras do advogado. A cada segundo que passava, a sensação de que algo maior estava em jogo aumentava. Meu irmão, ele não morreu por acaso? Ricardo perguntou, sua voz trêmula, mas ainda cheia de incredulidade. Não, Ricardo. O assassinato dele foi orquestrado por alguém muito próximo de você. Alguém que você jamais imaginaria. O advogado hesitou, antes de continuar. Ele foi morto por sua própria mãe. As palavras do advogado ressoaram como um trovão. Ricardo, atônito, não conseguia processar o que acabara de ouvir. O quê? Como isso é possível? Minha mãe? Ela... Sim, disse o advogado, sua expressão sombria. Sua mãe estava envolvida no esquema todo. E o pior, ela foi quem tomou a decisão final. Seu irmão estava prestes a revelar o que estava acontecendo nos bastidores da família, e ela não podia permitir isso. Então, ela fez o impensável para proteger a si mesma e a sua posição. O mundo de Ricardo começou a desmoronar. Ele sempre soubera que sua mãe não era uma mulher comum,
mas nunca imaginou que ela fosse capaz de algo tão cruel. O peso da revelação foi mais forte do que qualquer outra dor que ele já sentira. Carla, ao ouvir aquilo, não sabia como reagir. A mulher que Ricardo tinha em mente, a figura que ele sempre imaginara como protetora e cuidadosa, agora estava revelada como a responsável pela morte de seu irmão. Carla olhou para ele sem saber o que dizer, mas sentindo que, de alguma forma, isso mudaria tudo. Isso não pode ser verdade, Ricardo murmurou, sentindo a respiração pesada e o coração batendo descompassado. Eu nunca imaginei que minha própria mãe pudesse fazer isso. O advogado, vendo o desespero de Ricardo, tentou confortá-lo. Eu sei que isso é muito difícil de processar, mas a verdade está aqui, e é algo que você deve enfrentar. O que você fizer com essa informação agora, Ricardo, é com você. Carla permaneceu ao lado de Ricardo, segurando sua mão, mas sem palavras para oferecer. Ela sabia que a luta dele não seria fácil, e a revelação de que sua própria mãe estava envolvida no assassinato de seu irmão era algo que poderia destruir qualquer pessoa. Ela sentia a dor de Ricardo, mas também sabia que ele precisava tomar uma decisão. Ricardo olhou para ela, seus olhos cheios de conflito e dor. O que eu faço agora, Carla? Como eu posso lidar com isso? Minha própria mãe. Ela matou meu irmão para proteger o quê? O império que ela e meu pai construíram? Carla o olhou com compaixão, apertando sua mão com força. Você não está sozinho, Ricardo. E mais importante, você não precisa carregar isso sozinho. A verdade veio à tona, e agora você pode escolher o que fazer com ela. Não permita que a culpa e a raiva definam quem você é. Ricardo balançou a cabeça, ainda atordoado. Eu não sei o que vou fazer. Parte de mim quer confrontá-la, expor tudo para o mundo. Mas outra parte de mim, a parte que ainda é meu filho, me diz para tentar entender. Eu nunca imaginei que minha mãe fosse capaz disso. É uma decisão difícil, Carla disse suavemente. Mas você tem a chance de fazer o que é certo. Não apenas para você, mas para a memória de seu irmão. Você não precisa seguir o caminho da vingança. O que você escolher agora vai definir quem você realmente é. Ricardo ficou em silêncio, sentindo o peso de suas palavras. Ele sabia que agora a verdadeira luta não era contra os inimigos externos, mas contra seu próprio coração. Ele tinha de decidir se enfrentaria a dor da verdade ou se continuaria carregando as mentiras que sua mãe havia alimentado por anos. A decisão de Ricardo de enfrentar sua mãe e revelar toda a verdade para o mundo não foi fácil, mas ele sabia que era a única maneira de seguir em frente. Ele marcou um encontro com sua mãe, um encontro que seria o maior confronto de sua vida. Carla mais uma vez estava ao seu lado, apoiando-o em cada passo. Eu não sei o que vai acontecer depois disso, Ricardo disse, enquanto estavam a caminho da casa de sua mãe. Mas sei que finalmente poderei olhar para o espelho e saber que fiz o que era certo. Carla o olhou, sorrindo suavemente. Você já deu um grande passo, Ricardo. Agora, a única coisa que importa é sua paz interior. Eles chegaram à casa da mãe de Ricardo, e quando ela o viu, seu olhar foi vazio, como se já soubesse o que estava por vir. Você já sabe, não é? Ricardo perguntou, sua voz firme, mas carregada de dor. Você matou meu irmão. Eu sei a verdade agora, e vou expor tudo. A expressão de sua mãe não mudou. Ela não se arrependeu. Ela apenas o olhou com frieza, como se ele fosse apenas mais uma peça no jogo dela. Você não entende, Ricardo. Ela disse, sua voz tranquila. Eu fiz o que tinha que ser feito. O império precisava ser preservado. E você, meu filho, sempre foi tão fraco. O confronto entre Ricardo e sua mãe foi inevitável. Ele expôs tudo, com a ajuda da mídia e de aliados poderosos que estavam dispostos a dar voz à verdade. Sua mãe foi desmascarada, e seu império de mentiras e manipulações começou a ruir. Mas, enquanto o mundo reagia, Ricardo percebeu que, mesmo após a destruição do império de sua mãe, o maior desafio ainda estava dentro de si mesmo. Ele precisava encontrar a verdadeira redenção. E para isso teria que fazer mais do que se vingar ou se isolar. Ele precisava se perdoar. Depois do confronto com sua mãe, Ricardo estava finalmente enfrentando as consequências de suas escolhas, tanto as boas quanto as ruins. Sua vida, que antes parecia estar em um caminho imutável,
agora estava repleta de incertezas. A verdade sobre o assassinato de seu irmão havia vindo à tona, e as pessoas que ele jamais imaginaria como responsáveis estavam sendo expostas. Mas, ao contrário do que ele imaginava, a revelação não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, ele se viu ainda mais perdido. A cada dia ele sentia o peso da dor e da culpa não apenas por suas escolhas, mas pelas de sua mãe. Ele não conseguia se livrar da sensação de que estava preso em um labirinto de mentiras e decepções, e que talvez nunca encontrasse a saída. Carla, que sempre esteve ao seu lado, agora o via com um olhar diferente. Não era mais o homem poderoso e imbatível que ela conhecera, mas alguém em busca de redenção. Ela sabia que ele ainda estava lutando, tentando encontrar paz em meio a tantas revelações, e sentia a dor dele como se fosse dela própria. Ricardo, você precisa entender que a verdade que você revelou não é o fim, Carla disse, enquanto eles estavam juntos em um momento mais calmo, longe do tumulto da mídia e das pressões externas. Sim, foi difícil. Sim, você perdeu coisas que nunca imaginou que perderia. Mas isso é apenas o começo. O que você faz com essa verdade agora, com tudo o que aprendeu, é o que vai te definir. Ele olhou para ela, seus olhos ainda cheios de dor. Eu não sei, Carla. Não sei o que fazer com isso. Eu revelei tudo. Mas agora tudo o que sinto é vazio. Como posso me redimir depois disso? Carla pegou sua mão, olhando nos olhos dele com a certeza que ele tanto procurava. A redenção não é sobre apagar o passado, Ricardo. É sobre como você vai seguir em frente. Não importa o quanto o passado te machuque. O que importa é que você tem a chance de ser um homem diferente. Você já deu o primeiro passo. Agora, o que importa é o segundo. Ele respirou fundo, as palavras de Carla tocando sua alma de uma forma que ele não sabia ser possível. Ele sempre acreditou que a redenção fosse algo que ele poderia conquistar com sucesso e poder. Mas agora, ele entendia que a verdadeira redenção vinha de dentro, e que sua paz interior não dependeria do império que ele havia perdido, ou das relações que destruíra. Dependeria da forma como ele encarasse sua própria verdade. Ricardo sabia que, para encontrar a paz, ele precisava fazer mais do que simplesmente expor os erros dos outros. Ele precisava enfrentar seus próprios erros. Por muito tempo, ele havia se escondido atrás de sua posição de poder, tentando manter uma fachada impenetrável. Agora ele sabia que precisava se libertar dessa máscara, não apenas para si, mas para Carla, que havia se tornado a única pessoa que acreditava nele, apesar de tudo. A decisão final foi difícil, mas necessária. Ricardo decidiu que não poderia mais viver em uma realidade onde o dinheiro e o poder eram os pilares de sua existência. Ele queria finalmente ser o homem que sua mãe nunca permitiu que ele fosse. Um homem honesto, vulnerável e com um coração capaz de amar sem medo de se expor. Ele começou a trabalhar de maneira voluntária na fundação que ele e Carla haviam iniciado. Aqueles projetos, inicialmente vistos como algo para aliviar sua dor, agora se tornaram a sua maior paixão. Ricardo sabia que sua verdadeira redenção viria do trabalho que ele faria para os outros, não dos negócios em que ele havia se envolvido por tanto tempo. Carla, observando essa transformação, sabia que Ricardo estava finalmente encontrando a paz que procurava. Ela, que também havia enfrentado suas próprias lutas, agora sentia uma conexão mais profunda com ele. Juntos estavam começando a construir algo que não fosse apenas sobre sobrevivência, mas sobre o verdadeiro significado da vida. Dar e receber, perdoar e crescer. Enquanto a fundação de Ricardo ganhava força e os projetos de caridade e auxílio social começaram a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Ele e Carla começaram a perceber que, mesmo diante das dificuldades, haviam encontrado algo que era mais importante do que qualquer bem material ou status social, um propósito maior. Eles estavam fazendo a diferença na vida de pessoas que, assim como eles, precisavam de uma chance para recomeçar. Ricardo já não era mais o homem que buscava poder. Ele se tornara alguém que, apesar dos erros do passado, estava disposto a usar sua influência para o bem. Carla, que sempre esteve ao seu lado, se sentia mais próxima dele do que nunca. Ela não via mais apenas o CEO de uma grande corporação,
mas o homem que estava disposto a confrontar seu próprio passado para construir um futuro melhor. Em uma manhã de sol, enquanto caminhavam pelo parque, Ricardo olhou para Carla e sorriu de uma maneira genuína, algo que ele não fazia há muito tempo. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Carla, ele disse, a voz suave, mas cheia de esperança. Mas sei que com você ao meu lado, eu posso enfrentar qualquer coisa. Eu encontrei a verdadeira paz. E tudo isso é por você. Você foi a pessoa que me fez acreditar que havia mais na vida do que simplesmente correr atrás de um objetivo. Você me ensinou a viver de verdade. Carla o olhou, sentindo o calor de suas palavras. Você foi quem me mostrou que podemos mudar, Ricardo. Não importa o quanto o passado nos machuque, o importante é o que fazemos com o que temos agora. E o que você está fazendo é mais do que qualquer coisa que eu já tenha visto. Você não é mais o homem de antes e isso é o que importa. Juntos eles sabiam que estavam no caminho certo. O passado de Ricardo não poderia ser apagado, mas ele estava pronto para construir um futuro onde ele poderia se olhar no espelho e saber que havia feito o que era certo. A verdadeira paz para Ricardo não veio de uma grande conquista ou de uma vitória no campo de batalha. Ela veio da aceitação do que ele foi e do que ele escolheria ser daqui para frente. O preço da paz foi alto, mas ele sabia que finalmente estava em paz consigo mesmo. Ele e Carla, agora mais unidos do que nunca, começaram uma nova jornada, não como CEO e secretária, mas como parceiros, compartilhando um propósito maior: ajudar os outros a encontrar o caminho para a redenção e a esperança. Eles sabiam que o futuro seria desafiador, mas estavam prontos para enfrentá-lo juntos. E assim Ricardo Santana, o homem que um dia buscou poder e riqueza, encontrou a verdadeira liberdade, não em sua conta bancária, mas no amor, na verdade e no propósito de sua vida. A redenção não era algo que ele conquistaria com poder, mas com suas ações. E ao lado de Carla ele estava finalmente vivendo uma vida que realmente valia a pena ser vivida. Enquanto o sol se punha no horizonte, iluminando o caminho à frente, Ricardo e Carla caminhavam de mãos dadas, prontos para um novo capítulo. Eles haviam enfrentado os maiores desafios da vida, mas agora sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que o futuro reservasse. O passado de Ricardo não era mais uma sombra, mas uma história que o havia moldado. Ele não era mais o homem que fugia das consequências, mas alguém que abraçava a verdade e usava isso para criar algo melhor. E com Carla ao seu lado, ele sabia que a vida tinha muito mais a oferecer. Agora tudo o que precisamos fazer, Ricardo disse sorrindo para Carla, é continuar caminhando para o futuro, sem medo do que vem pela frente. Carla sorriu de volta, sentindo a paz que finalmente reinava em seu coração. E juntos, vamos fazer a diferença. Vamos viver o nosso legado. O caminho que Ricardo e Carla haviam trilhado juntos foi marcado por obstáculos, dor e escolhas difíceis. Mas à medida que os dias passavam, eles se tornaram mais fortes, mais conectados e com um propósito que os impulsionava a seguir em frente. A fundação que Ricardo havia iniciado, com a ajuda de Carla, cresceu de forma impressionante, transformando-se em um farol de esperança para muitos que, como ele, precisavam de uma segunda chance. Aos poucos, Ricardo começou a perceber que o impacto de suas ações estava indo além do que ele poderia ter imaginado. Ele não estava mais sendo lembrado como o CEO frio e distante, mas como o homem que teve a coragem de mudar sua vida e a vida de outros ao seu redor. Sua história de redenção se tornou uma inspiração para muitos que estavam lutando contra seus próprios demônios. Carla, ao lado dele, se tornou uma figura essencial não apenas no trabalho, mas também na vida de Ricardo. Ela sempre foi a força silenciosa que o motivou a continuar, mesmo quando ele pensava em desistir. Juntos eles provaram que a verdadeira força não vem do poder ou da riqueza, mas da capacidade de aprender com o passado e de fazer as escolhas certas, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Eu não posso acreditar no que conseguimos construir, Ricardo disse em uma de suas conversas noturnas com Carla, enquanto observavam o cenário da cidade pela janela de sua nova casa. Tudo o que eu queria na vida era sucesso.
Mas agora vejo que o que realmente importa são as pessoas que você ajuda ao longo do caminho. Carla olhou para ele com um sorriso suave. Você sempre soube o que era certo, Ricardo. Só precisou encontrar a coragem de se permitir viver de verdade. Ricardo sorriu, sentindo uma paz que há muito tempo ele achava impossível de alcançar. Ele havia deixado para trás o peso de um império, mas o que ganhou em troca foi algo muito mais valioso: sua própria paz interior. Ele agora sabia que a verdadeira liberdade estava em ser autêntico e em se permitir ser vulnerável. Os meses seguintes foram marcados por crescimento. A fundação que Ricardo e Carla criaram não apenas ajudava aqueles em situação de vulnerabilidade, mas também passava uma mensagem poderosa. A mudança é possível, não importa quão sombrio o passado possa ser. Eles ajudaram milhares de pessoas a encontrar uma nova chance na vida, assim como Ricardo havia encontrado a sua. Ricardo se tornou um defensor da transparência e da honestidade. Ele compartilhava sua história com todos, não mais escondendo seus erros, mas mostrando como cada passo errado o havia levado ao lugar certo. E ao fazer isso, ele inspirava outros a se levantarem, a se perdoarem e a começarem de novo. Eu não sou perfeito, Ricardo costumava dizer em suas palestras. Mas a beleza da vida está em poder recomeçar, em poder mudar e fazer a diferença, mesmo quando o mundo parece estar contra você. Carla, sempre ao seu lado, assistia com orgulho enquanto ele transformava suas próprias cicatrizes em algo positivo. Ela sabia que a jornada deles ainda estava longe de terminar, mas ao mesmo tempo, ela também sabia que juntos eles podiam enfrentar qualquer desafio. Ricardo, finalmente livre das sombras de seu passado, começou a reavaliar sua vida e o impacto que ele queria deixar. Ele sabia que ainda havia muitas pessoas lá fora que precisavam de ajuda, e ele estava disposto a continuar sua missão, não apenas como empresário ou milionário, mas como um homem comprometido com o bem-estar dos outros. Com Carla ao seu lado, ele decidiu expandir ainda mais a fundação, criando programas de mentoria para aqueles que, assim como ele, estavam em busca de uma segunda chance. Ele acreditava que, ao ajudar outras pessoas a reconstruírem suas vidas, ele também estava reconstruindo a sua. Cada vida que tocamos é uma vitória, Carla, Ricardo disse, enquanto juntos caminhavam para uma reunião importante da fundação. Cada história de superação é a minha própria história. Cada vez que alguém encontra um novo propósito, sinto que estou me redimindo mais e mais. Carla olhou para ele, sentindo um amor profundo por tudo o que haviam conquistado juntos. Ela sabia que o trabalho deles estava apenas começando, mas, ao mesmo tempo, sabia que a jornada deles até ali já era uma grande vitória. Você já encontrou o que procurava, Ricardo, ela disse com um sorriso. Agora, estamos ajudando os outros a encontrarem o mesmo. O tempo passou, e o legado de Ricardo e Carla começou a se espalhar. A fundação se tornou uma das maiores organizações de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade no país. E o impacto de suas ações foi sentido por milhares de vidas. Mas, para Ricardo, o maior legado era o que ele havia aprendido. A verdadeira medida de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele deixa para trás. Eu nunca pensei que a minha vida teria esse tipo de impacto, disse Ricardo em uma entrevista final, após anos de trabalho árduo. Mas agora vejo que, ao mudar a minha própria história, pude ajudar outros a mudar as suas também. E isso é o que realmente importa. Carla, ao seu lado, sentiu o peso da gratidão e da felicidade. Eles haviam superado juntos os maiores desafios de suas vidas. E mais do que isso, haviam encontrado algo que muitos buscam durante toda a vida, um propósito verdadeiro e duradouro. Juntos, eles continuaram a caminhada, sabendo que o futuro sempre seria imprevisível, mas também sabendo que, com a força do amor e da verdade, poderiam enfrentar qualquer adversidade que surgisse. A história de Ricardo e Carla é uma de muitas reviravoltas e escolhas difíceis, mas também é uma história de redenção, amor e coragem. Eles provaram que, independentemente do que o passado possa ter sido, sempre há uma chance de recomeçar. Enquanto o futuro se desdobrava diante deles, Ricardo e Carla sabiam que, juntos, eles poderiam enfrentar tudo. E no final, o que realmente importava era que,
Apesar de todas as dificuldades, eles haviam encontrado a verdadeira paz, não na perfeição, mas na aceitação de si mesmos e no compromisso de fazer a diferença na vida dos outros. Cada novo começo é uma oportunidade de reescrever nossa história, disse Ricardo com um sorriso suave no rosto, enquanto olhava para Carla. E o nosso é só o começo. Carla sorriu de volta. E juntos, vamos escrever uma história de esperança. E assim chegamos ao final dessa jornada de superação, verdade e redenção. Ricardo e Carla enfrentaram seus maiores medos, desmascararam os segredos do passado e, juntos, reconstruíram suas vidas com mais propósito e amor. Essa história nos mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre existe uma chance de recomeçar. Agora, quero saber de você. O que achou dessa jornada de transformação? Quais foram as lições que mais te tocaram? Comente aqui embaixo, compartilhe sua opinião. E se você também acredita no poder da mudança, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Se inscreva, curta e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada de vida. Vamos continuar juntos nessa caminhada.